Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Três Vassouras. Vá entrando, se acomode, a gente já vai atender vocês. Rosmerta, por favor, separa lá mais cadeira. Sim, é que chegou mais gente do Clube do Livro. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio aqui do Três Vassouras. Acomode-se uma poltrona confortável e pegue sua cerveja manteigada, porque hoje iremos falar do 11º capítulo de A Câmara Secreta, intitulado O Clube dos Duelos. Eu sou o Thiago, vulgo James, e já adianto aqui que a gente segue sem a nossa querida Lufana Heloísa Angeli. Mas, em vez disso, temos ele, esse Sonserino que você não odeia, Bruno Busses. Ai, racha. Quem entendeu, entendeu. Eu tava dando boa tarde pra quem não é elfo de glória. Falando aí, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Boa tarde, noite, manhã, não sei quando você está ouvindo a gente, mas estou feliz de estar aqui compartilhando da tua atenção e da escuta atenta do Thiago pra gente falar mal de um capítulo. Quer dizer, falar de um capítulo. Falar, né? Eu gostei que no último assim eu falei, não, pelo menos o Bruno tá aqui pra tirar um pouco do azedume do episódio e só deu nós dois metendo o pau no capítulo, tá ligado? Mas eu adorei, eu amei ter alguém pra endossar as minhas críticas à Câmara Secreta, mas eu acho que é assim que você tem que fazer uma análise, né? Sem pisar em ovos, que é pra falar, tem que se falar mesmo, né? Enfim, a gente tem mais um capítulo aí pra cuspir o nosso veneno, literal e figurativamente falando. Assim que bora fazer uma poção às escondidas, duelar, falar com cobras e ser acusado de um crime que não cometeu? Tudo isso e muito mais você confere agora. Então, no resumo desse capítulo, Harry se recupera da ferida já para fazer novas travessuras. Hermione deixa de ser certinha por 5 minutos e os professores, no meio de uma ameaça mortífera na escola, decidem fazer um Battle Royale de alunos, do qual Harry sai com fama de genocida. Rapaz, eu adorei o teu resumo, Bruno. Resumiu muito bem e trouxe o clima desse capítulo. Mas é isso, como o Bruno disse, o Harry recebe a alta da ala hospitalar. É um trava-língua isso, né? Alta da ala hospitalar. Enfim, ele vai contar as novidades pros amigos, então ele vai até a Torre da Grifinória pra contar acerca do ataque do Colin, da visita do Dobby, e, pra surpresa dele, não tem nenhum dos dois amigos tá lá. Em vez disso, ele tromba com o Percy. Entenda você como quiser. O quão animador pode ser isso, né? Você tá de boa com dos seus amigos e tromba com o Percy. Mas, enfim, o Percy comenta que eles não estão ali, que espera que o irmão não esteja metido em mais nenhum banheiro, e aí o Harry se toca. Ah, tá, é isso mesmo. Aí ele vai encontrar os amigos que estão num box no banheiro do segundo andar, o mesmo banheiro da Morta que Geme, e ele vê que os amigos já estão preparando a poção polissuco. Aí ele vai comentar do ataque, aí a Hermione fala, não, a gente já tá sabendo, não precisa comentar. Daí o Harry, e quanto à visita do Dobby, você tá sabendo também, minha amiga? Ela fala, não. Aí ele explica pra ela, né, o que aconteceu, que o Dobby é o responsável por tudo de ruim e desgraça que tá acontecendo na vida do Harry, né? Tem até uma piada do Rony que fala assim, olha, se o Dobby continuar te ajudando assim, você vai acabar sendo morto, né? Tem determinado momento lá, mas é justamente por conta desse último ataque que o Rony e a Hermione decidem já dar sequência à poção para o quanto antes eles conseguirem confissão do Draco já parar os ataques, né? Então, tem essa urgência aí, né? E tem um último detalhe dessa conversa também, que é quanto à conversa com o Dobby, que o Dobby confirma para eles que a câmera já foi aberta antes. E eles ficam assim, caralho, então já aconteceu isso, né? E essa informação é mais importante ainda nesse livro, né? Mas ali na frente. Sim, e eles têm certeza de que foi o Lúcio Malfoy que abriu a câmara antes, né? Assim, só de saber que já foi aberta, eles já ficam com essa certeza. E de que foi ele que revelou pro Draco. Nesse comecinho do capítulo eu tenho algumas observações. A primeira é que o Harry é muito carente, né? Desde sempre. E nesse capítulo ele já fica, poxa, mas não foram me visitar, não sei o quê.
Eu li esse capítulo antes de entrar aqui na gravação. A gente tá gravando bem a toque de caixa esse episódio. E aí eu li em espanhol, que era a edição que eu tinha aqui. E aí tem várias coisas deliciosas assim da tradução, que a poção polissuco se chama poção multijugos. Mas o que eu mais gosto é que a murta que geme se chama murta chorona, que é igual tipo a chorona, mas chorona também é uma entidade espiritual muito famosa no México. Não sei se eles miraram nisso na hora de fazer a tradução, mas é curioso que pegaram uma lenda tão foda do povo maia e asteca pra fazer uma personagem que é carente também, né? Ela tem sentido, ela ama o Harry. São dois carentes, né? Pelo que o Harry só caga pra ela, né? Mas... Exato. Eu sei que a semana que se segue é só com a escola falando desse ataque aí, né? Do Colin e tal. E é muito louco porque começa a ter uma síndrome de pânico conjunta, né? Todo mundo tá muito desesperado e começa a postar em qualquer coisa. E aí começa a rolar um contrabando de talismãs e amuletos pra proteger de todos os maus, assim, né? Tipo, obviamente umas paradas fake que é só pra enganar a trouxa. O Neville, que, com todo respeito ao Neville, mas é o trouxa dos trouxas, né? Compra vários desses amuletos porque ele acredita que ele vai ser o próximo. Até que alguém lembra ele que ele é puro sangue, né? Então ele não é alvo dos ataques. E é uns negócios tipo um alho podre, né? Umas coisas assim meio... Rabo de lagarto, tipo qualquer coisa. É qualquer coisa. Tipo, a galera achou no chão, pôs um cordão em volta e tá vendendo, tá ligado? Imagina, Thiago, você viver num mundo que tem pessoas assim tão supersticiosas que acreditam em qualquer coisa que chega pra elas, assim, né? Que bom que é só ficção, né, Bruno? Que bom que a gente só tem isso aqui no livro. Não sei, né? O pessoal tomando vermicida aí pra matar vírus, né? Enfim, não vamos entrar nessa seara. Aí logo chega a hora da professora Minerva anotar o nome de todo mundo que vai passar o Natal em Hogwarts. O Harry, Ron e Hermione, acrescenta o nome deles à lista. Bem como o Draco. O Draco também, estranhamente, vai passar o Natal em Hogwarts. E aí os meninos, além de aumentar suspeitas, eles acham que é o tempo ideal, né? Eles vão aproveitar justamente esse recesso das férias pra ter com o Draco e pegar essa confissão. O foda é que a poção ainda tá na metade. Tá faltando alguns itens aí pra eles completarem, né? São eles: chifre de bicórnio e pele de araramboia, que são 2 itens que, coincidentemente ou não, estão no estoque particular do Snape. Eu fui pesquisar esses nomes e aparentemente realmente existe uma cobra chamada araramboia, né? No mundo trouxa. E bicórnio, eu pensei que era uma criatura mágica no mundo bruxo. Eu não lembro de ter lido ela nos episódios de bestiário. Mas eu descobri que é um tipo de chapéu, no estilo do Napoleão. Fica aí de curiosidade. Mas voltando aqui pro capítulo, a Hermione acha que a melhor forma deles conseguirem esses itens é criando uma distração durante uma aula do Snape e ela roubando na caruda, né? Enquanto tá todo mundo distraído, ela vai lá até o estoque, rouba e é isso. Amo esse pedaço, porque é muito legal você ver a Hermione sempre certinha. Nesse livro ela tá já soltando um pouco as asas, né? Assim, ela já não é mais tão a nerdzinha, ela já se mostrou bastante narcisista no capítulo passado, agora ela tá se mostrando capaz de um pouco mais de ousadia, assim, dela mesma ir lá roubar. Eu adoro essa evolução da personagem. É meio irônico, porque, sei lá, a gente vai ver no 5º livro ela quebrando as regras e os meninos olhando estranho pra ela, mas desde o 2º livro ela já faz isso, tá ligado? Aqui um belo exemplo, acho que ou eles têm memória curta ou eles são mais transgressores que ela, né? Então eles têm um crivo, enfim, um tanto quanto diferente, né, pra eles. A barra deles é alta, mas ela também não é nada certinha como ela ficou famosa, né? E assim, spoiler, gente, eles conseguem roubar os itens, né? Não é bem spoiler porque vocês leram o capítulo, né? Ou pelo menos essa é a ideia, né? Que vocês venham ouvir aqui depois que vocês já leram. Mas o plano se discorre da seguinte forma. Tá lá os 3 durante uma aula do Snape, eles estão preparando uma poção, que é uma solução pra fazer inchar ou qualquer coisa do tipo. Aí o Harry saca um fogo filibusteiro, acende ele e mira no caldeirão do Goyle, que explode e caga todo mundo com essa poção. E aí uma galera fica com várias partes do corpo inchada, parece que o Draco fica com o nariz, a cabeça, não lembro agora qual o detalhe, mas assim, cada um fica com um item, né? Uma pessoa fica orelhuda, a outra fica nariguda, a outra fica cabeçuda e tal. Todo mundo fica em pânico. E aí, nesse momento de dedo no cu e gritaria, que a Hermione aproveita, vai até o estoque do Snape, que é engraçado porque é o estoque dele, mas ela consegue pegar numa boa, né? Tipo, não tem nenhuma tranca mágica, mas enfim, ela consegue roubar os itens que precisa e volta, né? Depois disso, enquanto o Snape tá lá distribuindo antídoto pra todo mundo que foi cagado, não tem outra palavra, né? Foi cagado com a poção aí. Eu vou
me permite uma parte aqui, Thiago? Eu não sei você, mas eu acho curioso que essa poção infladora, ela podia ter sido usada em várias outras ocasiões, né? Uma coisa que aparece, assim, é uma coisa muito poderosa. É tipo assim, o poder do Homem-Formiga em crianças de 11 anos estão trabalhando com ele exatamente, num caldeirãozinho. E aí eu fiquei pensando uma coisinha aqui, que é uma provocação. Será? Eu já até sei que você vai falar, É uma das suas maiores dúvidas do mundo bruxo. Exatamente. Não é isso me despertou esse chamado lendo esse capítulo, que eu fiquei, cara, então será que o grande problema da concepção de Hagrid, essa pergunta polêmica pra trazer aqui no almoço de domingo, mas que vocês já estão visualizando o problema aí na cabeça de vocês há muito tempo, imagino, não tanto quanto eu, que é uma coisa que às vezes eu acordo 3 da manhã e falo, gente, mas como que o Hagrid? E agora essa poção me abriu uma luz, né? Um caminho. É uma opção, né? É uma opção viável aí pra... Com concepção, gente, a gente não tá falando assim do que saiu da cabeça da Rowling, né? Senão do que saiu... Enfim. Sexualmente falando. Da mente suja de Bruno. Isso, exatamente. Mas real, assim, tirando isso, a poção realmente é uma poção muito interessante, é uma poção muito poderosa e que outros desses itens muito poderosos que são criados ao longo da narrativa são completamente esquecidos, né? Eu acho que você ter o poder de se transformar num gigante poderia ter sido muito útil em várias ocasiões e nunca foi usado. É engraçado isso mesmo, né? Mas eu acho que é mais uma questão de, assim, de aproveitamento de elementos pro decorrer da narrativa. O que device eu tenho aqui, né, de mágico, seja poção, seja feitiço, pra determinado momento da minha obra aqui, né? Imaginando a Rowling escrevendo lá e tal. E é engraçado que muitas dessas coisas que a Rowling ignora, você vai jogar nos jogos e eles se aproveitam, tanto de feitiços como de poções. Eu pego o exemplo aqui do Lego Harry Potter, em que em determinados momentos das fases, você se usa de poções pra resolver os puzzles que o jogo te apresenta. Então, de qualquer forma, se não funcionou numa mídia, vai funcionar em outra, assim, sabe? Então isso que é legal de você ter essa transposição de mídias, né? De videogames e tal. E pra fanfics também. Eu imagino que muitas fanfics, eles se aproveitam também desses elementos esquecidos pela autora. Fica aí o nosso comentário com relação a isso. Mas bom, voltando aqui pra aula, o Harry fica receoso que o Snape desconfie que ele tenha sido ocupado pela balbúrdia, né? Pelo dedo no cu e gritaria que ele causou na aula. E que ele vai ser punido por isso, né? O professor não vai deixar ele passar impune. Não que o Snape precisasse de muitos motivos pra punir o Harry, né? Mas a gente vai ver nesse capítulo mesmo o payback desse receio do Harry. Passa-se mais uma semana e os meninos veem que foi afixado um novo aviso no quadro de avisos, né? Tem um aviso lá dizendo que vão se reabrir o Clube dos Duelos. E eu fico me perguntando o que aconteceu pro Clube dos Duelos ser descontinuado, né? Mas o motivo para ele ser reativado dessa vez é para que os alunos aprendam autodefesa. O que é meio irônico, assim, né? Já não deveria ser papel da escola ensinar isso também, né? Quer dizer, só porque os alunos estão sendo atacados, eles falam, não, então agora sim a gente vai ensinar eles a como se defender. Como se não tivesse já uma matéria que é só focada nisso, né? Seja como for, eles se animam, né? Então, às 8 horas da noite, também conhecido como 20 horas, tem vários alunos se reúnem lá no salão principal para justamente participar desse Clube dos Duelos. Inclusive, o grande salão ele foi readaptado para que se possa ter esse workshop, acho que a gente pode falar isso, né? Um workshop, em que em vez das 4 mesas longas, né, de cada casa, elas foram retiradas. Em vez disso, tem só um grande palco. E aí, os professores responsáveis por esse workshop só poderiam ser eles, não é mesmo? Gilderoy Lockhart, que nunca perde uma oportunidade de se pavonear, e também o Snape. Esse a gente vai descobrir mais pra frente, ou já aí, que ele é um exímio duelista, sim. E justamente pelo Snape ser um grande duelista, você espera que ele seja quem encabece a situação, né? Mas o Gilderoy, que tem um ego inflado do tamanho que só uma solução pra fazer inchar é capaz de conseguir, vamos aproveitar aí o elemento que a gente pôs ali atrás e voltar aqui agora, é ele quem meio que coordena as ações e entende o Snape enquanto ajudante dele. Imagina o traje que não é, né? O Snape nem puto ficou com o Gilderoy. Eu acho interessante esse pedaço porque as pessoas viram um anúncio apócrifo, né? Porque não diz nem o professor, porque na hora que chegam os professores, eles ficam surpresos de quais eram os professores. Então tinha lá um anúncio, clube de duelos, todo mundo foi sem nem saber o que era. Mas eu aproveito essa oportunidade porque os alunos achavam que ia ser o Flitwick, que ia ser o professor de duelos, e eu acho que realmente ia ter muito mais sentido, né? Porque se diz no próprio capítulo que ele é um campeão de duelos, e eu gosto muito da forma
que a fama dele é construída aos poucos ao longo dos livros. Eu realmente acho que ele, um professor de feitiços teria muito mais a aportar à história do que a gente é capaz de ver ao longo dos livros, porque ele sempre tem um papel muito coadjuvante, mas é um personagem super interessante, tem uma coisa também de uma mistura de raças, né? Ele tem uma coisa, ele é extremamente poderoso, mas ele é um personagem praticamente sem fala, ele aparece assim em poucos momentos ao longo da saga, mas eu acho interessante que nesse... Mas você sabe por que isso, né? Preconceito? Por quê? Não sei. Ele é da Corvinal, então se não é Grifinória, se não é Sonserina, foda-se. pra J.K. Rowling. Verdade. Agora já tá... Não, mas é real essa minha proposição, porque eu acho que realmente é um personagem que tem muito que podia ter sido aportado. Ele é um personagem muito interessante, ele faz coisas muito interessantes, especialmente na defesa de Hogwarts, né? Uhum. Lá no... Dando spoiler aqui, né? Lá no Pi. Sim. Mas é isso, eu gosto muito desse personagem. Eu acho que é muito legal também essa fama que vai sendo construída aos poucos dele, né? Esse negócio de, o cara é campeão de duelos, como é que não é ele que é o professor? E ele é o campeão de duelos e professor de feitiços. Vamos ser uma aula de feitiços que ele não está. Não, e assim, por um lado até faz sentido seja o Snape e o Gilderoy, porque o Gilderoy é o professor de defesa contra as artes das trevas, que foi justamente a minha crítica aqui, né? Que eles deveriam aprender nas aulas dele, mas enfim, abriu o clube de duelos, etc. E o Snape, porque é o sonho dele ser professor de defesa contra as artes das trevas. Então o cara realmente manja. Mas a problemática tá justamente no fato de ser o Gilderoy, que é um inútil, e todo mundo sabe disso, com exceção do fã-clube dele. E aí você pensa, se o diretor de Hogwarts fosse um fã do Gilderoy, passasse pano, beleza. Mas é o Dumbledore. Tipo, esse homem não põe a mão na consciência um dia dessa escola pra deixar um incompetente como esse não ensinar, né? Porque é o que ele tá fazendo. Ele não está ensinando os alunos a se defenderem. Então, ao fim e ao cabo, uma grandíssima perda de tempo esse workshop aqui, gente. Temos muitas críticas ao método de educação de Hogwarts já expostas ao longo de todos os capítulos aqui. Mas assim, você pode chegar pra mim, Bruno, né, e falar, não, mas veja bem, você tá colocando o carro na frente dos bois. Você não acha que talvez, mesmo o Gilderoy sendo esse pavão, talvez ele saiba alguma coisa? E aí eu já te recito o trecho aqui do livro, né? Porque o Gilderoy e o Snape fazem uma apresentação em que o Gilderoy é simplesmente humilhado. Ele literalmente cai de bunda no chão, tá ligado? Com o feitiço do Snape, assim. Então você percebe que realmente o cara não manja. E o pior de tudo, ele é um mau perdedor. Porque ele não só é humilhado, não só cai de bunda, como ele tece críticas ao feitiço do Snape. Ele fala, não, era muito óbvio que você ia fazer o que você fez. Eu só deixei pra demonstrar, sabe? Dá um tempo, meu amigo, dá um tempo. Ele é um ódio, esse personagem, mas eu amo. Não, mas eu acho que a gente tem muita figura do ator no cinema. Porque ele deu um carisma pro Gilderoy, tá ligado? Nos livros ele é só muito mais chato. No filme ainda tem um charme, assim. E ele não faz tanta burrada, né? Como nos livros. Quer dizer, a gente não tem tempo de ver ele fazendo dessas burradas, assim. Mas bom, depois de ser humilhado pelo Snape, os alunos são separados em duplas pra praticar os feitiços. E o Harry e o Rony até pensam de fazer dupla juntos. Mas o Snape, né? Sempre atento, separa os dois. Faz com que o Harry forme dupla com o Draco. Eu tava te interrompendo porque eu tava relendo, Thiago, e é curioso que depois que o Harry tenta fazer dupla com o Rony, que é claramente um adversário fácil, né? Perdão aí a quem é fã dos Weasley, também sou, mas o Rony é... A Heloísa vai ficar ofendida com isso, é uma das 5 fãs de Rony Weasley. Não, mas ele é um adversário fácil, inclusive porque nesse livro todo ele está com a varinha quebrada, vamos lembrando. É verdade, né? Inclusive nesse trecho meio que rola uma cagada, né? O Rony, eu li meio que correndo um capítulo pra hoje, né? Que nem a gente falou, a gente fez essa toque de caixa, mas se não me engano, a varinha dele ainda faz uma cagada no meio do rolê, né? Que ele faz dupla com Acho que ele enfeitiça quem não era pra enfeitiçar, uma coisa... É meio... Ou mira no lugar errado, não lembro bem. Mas o que eu acho curioso disso é porque, assim, o Harry tenta fazer com o Ron, não dá certo, aí ele vai se encaminhando pro lado, o capítulo fala isso, se encaminhando pro lado pra fazer o duelo com a Hermione. O que é, tipo, querida, a maior nerd da sala. Você, voluntariamente, você quer duelar com a Hermione? É sério. Isso não aconteceu no livro só porque o Harry ia ser tão humilhado quanto o Gilderoy Lockhart, e aí ninguém mais ia querer ler o livro. Porque se ele duelasse com a Hermione, ele ia ser... Gente, Harry boludo. Sério. Não dá. Mas é engraçado porque, novamente, a gente já vai adiantar aqui, mas critérios lúdicos pra ilustrar, na real, não tem nada a ver com lúdico. Eu quis usar uma palavra bonita, você viu que nem sempre usando palavra bonita a gente fala bonito, né? Porque não faz sentido com o que eu vou falar. Mas enfim, pra ilustrar, que mais pra frente a gente descobre que a Hermione não é muito boa duelando. Ou pelo menos o livro quer fazer que a gente entenda dessa forma, porque ela vem pedir dicas
dúvidas pro Harry. O Harry que ensina ela a se defender, tá ligado? O que não faz o menor sentido com a personagem, né? Vamos combinar aqui, porque esse menino só chega no 7º livro graças a ela. Se não fosse por ela, ele tinha morrido no primeiro desafio, assim, sabe? Lá no Pedra Filosofal. Ele não sabe pronunciar o feitiço, o primeiro feitiço do livro, gente, vamos lembrar. Que é ela que ensina. Mas tudo bem, né? Ele tinha que ter um protagonismo aí. Bom, aí formou-se as duplas, o Harry com o Draco começam a duelar, só que assim, né? Os dois trocam meia dúzia de feitiço e o Draco, obviamente, tá trapaceando, né? Que é a única maneira que ele sabe fazer as coisas. Eu acho incrível, assim, que esse menino é a epítome do menino mimado, né? Tudo pelo caminho fácil. Esse menino não passa uma dificuldade, né? Ele é um menino mimado. Mas também eu acho legal, pra não ser só crítica, eu acho interessante nesse pedaço, assim, do livro, esse primeiro duelo entre quer dizer, primeiro duelo, que vocês já sabem que logo em seguida vai ter um próximo, é nesse capítulo mesmo. Mas esse primeiro embate entre o Harry e o Draco é interessante porque eu acho que ia ser uma coisa muito de um embate entre crianças, né? De 12 anos ali, que estão ali meio que, tipo, eu vou fazer cosquinha em você e você vai fazer eu dançar. É uma coisa muito... É uma ameaça muito infantil, mas é muito bem colocado mesmo, de uma coisa bem pensada, que seria uma coisa que ocorreria a uma criança mesmo. Como é que eu duelo? Eu vou fazer meu amigo passar vergonha. Meu amigo não, né? Amigo eu usei aqui com muitas aspas. Você foi um pouco generoso. Mas eu achei interessante isso. Eu achei que traz uma coisa dessa coisa pueril da magia também, de serem crianças que se encantam com coisas muito... que veem possibilidades muito mais sutis nos feitiços do que só o Expelliarmus que o Snape vai dar no Gilderoy, que vai ser o feitiço base das pessoas boas no futuro. Não, mas eu acho que é tudo muito cabível, assim, até o próprio feitiço de desarmar, né? Porque você pensa, mano, são bruxos adultos, eles poderiam fazer coisas inimagináveis, mas ao mesmo tempo a gente tá no 2º livro, então meio que tem um crivo aí de, peraí, vamos fazer coisas mais próprias pra um livro infantil, né? Que nem você bem apontou esses dois feitiços aí, né? Um só faz cócegas, o outro só faz dançar, o outro só petrifica a pessoa, né? A pessoa só fica imóvel, tal, nada além disso, não tem desfiguração, não tem desmembração, não tem, enfim, coisas gore, imagine coisas gore. Mas eu acho engraçado porque às vezes a Rowling, ela se abstém muito do conteúdo das aulas, né? Só quando é cabível, assim, pra trama, né? Um elemento que vai trazer lá na frente, como as próprias mandrágoras, né? Para tudo que a gente tá fazendo pra ir pra uma aula de biologia, pra trazer as mandrágoras, que vão ser o tônico pra curar as pessoas que estão petrificadas e tal. E eu dei toda essa volta pra dizer que a gente não vê em nenhum momento eles aprendendo esses feitiços. Eles só são citados aqui, sabe? Então, dá até um susto, porque muitos dos feitiços que a gente fez até então, eles nem são verbalizados. Só fala, conjurou tal coisa, fez tal coisa com a varinha. E aqui a gente tem o nome dos feitiços, né? Tarantalegra, Rictus Sempra, sabe? Então eu achei curioso, assim, até pra fazer a database desse capítulo, que a gente tem uma porrada de informação ali pra acrescentar de feitiço e tal. E então fica mais um comentário mesmo, né? De finalmente a gente vai vendo pouco a pouco os feitiços sendo apresentados, e ainda que alguns não sejam vistos em aula, né? Eles aparecem aqui. E é engraçado também que, por mais que o Draco seja esse menino mimado do caminho curto e tal, ele tem algum talento, assim, né? Ele sabe voar com a vassoura, ainda que ele tenha que comprar a vassoura pra entrar no time, etc. Mas ele sabe lançar feitiços, o que grande parte da turma não sabe fazer. Mais de é citado que mais de uma dupla parte pra agressão física. Eu acho muito engraçado isso, porque esses primeiros livros, os bruxos, eles fazem muitas coisas de trouxa, né? Como literalmente sair no soco. A gente vê mais atrás que mesmo o Arthur e o Lúcio, sendo dois bruxos adultos dotados de magia, né? Eles concluíram a graduação em Hogwarts, mesmo eles saem no soco, assim, literalmente, tapa na cara, tá ligado? E mais pra frente a gente não vê isso, né? A gente vê que pouco a pouco eles vão tendo mais cara de bruxo mesmo, eles vão cada vez se adotando mais da magia. Mas aqui até faz sentido, né? Porque são crianças, ainda estão aprendendo, né? E eles estão duelando, né? Mas no final é meio que um enfiando a varinha no nariz do outro, tá ligado? E é divertida essa cena, porque embora a narração deixe tudo pra gente supor como foi, é uma coisa que, imagina, são dois professores pra cuidar de todos eles duelando ao mesmo tempo. São... Imagina, você bota várias crianças de 12 anos pra brigar. Porrada aí, gente. Mas o Lockhart logo se toca, né? Ele fala, não, pera aí, eles têm que aprender a se defender, né? A gente não passou o básico. Aí então ele pede pra todo mundo parar o que tá fazendo, fala que eles precisam aprender a se defender de feitiços hostis, ainda não tinha o termo azaração, pelo menos não em português. E aí, pra tanto, ele pede que o Longbottom
o Finch Flatley, esse nome é difícil pra uma desgraça pra falar, eu vou só falar Justino. O Justino pede pros dois fazerem uma apresentação. Sugestão essa que, mais uma vez, é descartada pelo Snape. Fala, não. O Neville é um incompetente. Tipo, o Snape também não perde a oportunidade de humilhar o Neville, né? Eu não lembro exatamente o que ele fala, mas assim, ele simplesmente fala, não, esse moleque é um inútil, você não quer ver ele fazendo uma apresentação. Aí ele sugere, eu faço aspas, não sugere aqui, né? Que o Potter e o Malfoy se apresentem num lugar. E aí tá aquele pré-luta, né? Em que cada um recebe o coach, né? O Draco tem como coach o Snape e o Harry tem como coach o Lockhart, né? Pra azar do Harry. Aí o Lockhart até tenta explicar que faz um bloqueio, né? Só que, pra variar, a gente já falou, né? Ele é um inútil, ele deixa a própria varinha cair, ele fala, ai, em português ainda ficou assim, ai, minha varinha está muito excitada hoje, tipo... Ai, não sabia disso. Não, em espanhol foram mais sujis. Foram, tipo, a minha varinha não tá me respondendo. Ah, tá. Não, em português ficou nesse nível, assim. E aí o Harry até fala assim, não, professor, explica aí, por favor, dele. Não, Harry, você consegue. E larga o menino lá. E ele fala, ligado? Tipo, uma coisa no sentido, tipo, não, faz o que eu te falei, né? Tipo... nesse nível, assim. E é interessante o Snape do outro lado, que já vai construindo essa habilidade que ele tem de construir sempre o Snape como essa figura meio sombria, tenebrosa, né? Ele sempre tem uma expressão provocante e aí tá lá ele sussurrando no ouvido do Draco e rindo. É uma coisa muito... Essa habilidade ela tem de manter ele sempre nesse nível do vilão bem, assim, bem escrachado mesmo, o Snape nesses primeiros livros. E é meio que ela sempre quer pintar, né? O Snape sempre vai ser esse vilão, sempre vai pegar no pé dos alunos, sempre vai ter algum segredo, assim, e eventualmente vai ser revelado. Se a gente chegar lá, a gente conta pra vocês. Ou vocês liam livros e pulam esse intermédio. Mas é curioso, eu não sei se alguém já fez esse desafio, mas tem algum momento que o Snape ri? Vamos deixar isso aí acho que só com Scarno. Acho que só com Scarno, assim. Mas bom, o Lockhart, ele dá o comando pra iniciar o duelo, né? Então é tipo 3, 2, 1, agora. E no que ele fala agora, o Malfoy grita Serpensortia e conjura uma cobra que avança pro Harry. Aí o Snape diz que vai dar cabo da cobra, fala, não, Harry, deixa aqui comigo. Mas o Lockhart se adianta e ele só piora a situação. Ele, tipo, lança o feitiço e só deixa a cobra mais irritada. Aí ela fica puta, tipo, ela voa no ar, ela cai no chão perto de onde tá o Justino e vai avançar pro Justino. E aí, antes que qualquer pessoa faça qualquer coisa, o Harry começa a falar com a cobra e fala, não, deixa meu amigo em paz e tal, mais assim, incisivo, sabe? Fala, deixa ele em paz e tal. E aí ela, estranhamente, responde ao comando e vai embora. E aí fica... É muito doido porque o Harry fica, tipo assim, aliviado que conseguiu salvar o amigo, né? Olha pro Justino esperando, sei lá, qualquer tipo de agradecimento, mas o que ele não espera é que o Justino fique puto. Só olha feio pra ele, fala qualquer coisa, vai embora, assim, assustado. E aí fica uma torta de climão inacreditável, porque fica um silêncio sepulcral. O Snape desfaz a cobra conjurada e aí o Rony puxa o Harry pra um canto, né? Fala, vamos sair daqui e tal. E aí, quando eles estão num lugar seguro, que o Rony explica a situação, né? Fala, Harry, eu não sabia que você podia falar com cobra, isso não é maneiro. Tipo, basicamente assim, ó, mundo bruxo é xenofóbico, sabe? Se você falar uma língua estranha, ninguém vai gostar de você, porque isso é associado à arte das trevas. É basicamente isso, né? que ele fala. Porque ofidioglossia é associada somente a bruxo das trevas, né? Gente como Salazar Sonserina. E aí o Harry entra numa crise existencial porque ele fica pensando que todo mundo desconfia dele, né? Que ele também é um herdeiro de Sonserina e, no caso, a maior suspeita que tem na escola, que ele é quem abriu a Câmara Secreta e tá tentando matar os nascidos trouxas. O que, se parar pra pensar, é bem pesado, assim, né? Pra uma criança de 12 anos ter esse peso nas costas. Imagina. Né? E tem uma parte que eu acho interessante, que é que ele, quando ele fala, não, mas eu não posso ser familiar do Salazar, e aí a Hermione fala assim, mas tem 1000 anos, cara. É muito difícil você provar que você não é familiar do Salazar, porque pode ser isso, ele viveu há 1000 anos. Não, e que amiga, né? Que conselho, né? Eu falo assim, em vez de acalmar o Harry, fala, não, talvez você é mesmo. E aí é muito louco porque aí o Harry, novamente, várias vezes nesse livro, assim, ele fica lembrando da cena dele com o Chapéu Seletor, que o Chapéu Seletor fala, olha, você tinha grande inclinação pra Sonserina, você tem certeza que é pra Grifinória? Volta e meia fica repetindo esse negócio, né? Como se a gente já não soubesse, mas é pra dar ênfase nisso, né? Dessa desconfiança de... E meio que dá a entender, assim, que o Harry acha que tem alguma coisa errada com ele, tá ligado? Ele sempre acha que... Mais pra frente vai fortalecer melhor essa ideia, mas de que ele também possui o mal dentro dele, tá ligado? Ele sempre acha que... Mais pra frente vai fortalecer melhor essa ideia, mas de que ele também possui o mal dentro dele, tá ligado? Ele sempre acha que... Mais pra frente vai fortalecer melhor essa ideia, mas de que ele também possui o mal dentro dele, tá ligado? Ele sempre acha que... Mais pra frente vai fortalecer melhor essa ideia, mas de que ele também possui o mal dentro dele, tá ligado? Ele sempre acha que... Mais pra frente vai fortalecer melhor essa ideia, mas de que ele também possui o mal dentro dele, tá ligado? Ele sempre acha que... Mais pra frente vai fortalecer melhor essa ideia, mas de que ele também possui o mal dentro dele, tá ligado? Ele sempre acha que... Mais pra frente vai fortalecer melhor essa ideia, mas de que ele também possui o mal dentro dele, tá ligado? Ele sempre acha que... Mais pra frente vai fortalecer melhor essa ideia, mas de que ele também possui o mal dentro dele, tá ligado? Ele sempre acha que... Mais pra frente vai fortalecer melhor essa ideia, mas de que ele também poss
ligado? Que por mais que ele seja essa pessoa altruísta, que se importe com o próximo, tem alguma coisa de errado. E aí essa ideia fica corroendo a cabeça dele. Ele deixa de dormir e tal, e aí ele fica tentando descartar essa hipótese de que ele é o herdeiro, mas ao mesmo tempo ele fica lembrando desse papo que ele teve com o chapéu seletor e tal. E aí, pra meio que expurgar os pecados, né, ele pensa, não, vou chegar pro Justino amanhã na aula de herbologia, vou contar pra ele o que aconteceu, ele vai me perdoar, meio que pra tirar a própria culpa de si, sabe? Só que o tempo não ajuda muito, né? Porque rola uma nevasca, a aula de herbologia é cancelada, e aí ele fica enfaixado lá na torre da Grifinória, até que Hermione fica de saco cheio e fala, meu, você quer falar com o Justino? Procura ele então e conta, caceta. Aí é o que ele faz, ele anda pelos corredores e fica pensando assim, a aula foi cancelada, e a Hermione tava estudando, então eu acho que o pessoal da herbologia, que o pessoal da Lufa-Lufa, ó, coitado do povo da Lufa-Lufa, né? A gente só associa a herbologia a eles. Mas enfim, o pessoal da Lufa-Lufa deve ter aproveitado essa aula cancelada pra estudar. E onde será que eles estudam? Se pá, na biblioteca. Aí ele vai lá na biblioteca, chegando lá, realmente o pessoal da Lufa-Lufa está lá, com exceção do Justino, e aí o Harry vê que eles estão falando justamente dele mesmo, do Harry, né? Aí ele se esconde numa estante lá, e aí um tal de Ernesto Macmillan, que é um dos personagens mais chatos que a gente vai ter aí na saga, começa a fazer a caveira do Harry. Fala, não, é isso mesmo, ele só pode ser o herdeiro de Sonserina, né? Afinal, ele é o fidioglota. E vocês viram que ele tava bravo com o Justino, ele tava bravo com o Colin, que na partida do quadribol não parava de tirar foto dele, ele tem ranço do Filch, como se ninguém tivesse ranço do Filch, né? Mas beleza. Enfim, faz a caveira do maluco. Aí o Harry decide aparecer de supetão, pergunta onde tá o Justino. Eu amo. Aí Não, peraí, Thiago, você tá indo muito rápido, porque essa cena é maravilhosa. Ele tá lá. Se bem que ele não foi planejado, ele não fez planejado, ele meio que vai se irritando até o momento que ele sai. Mas essa parte em que ele tá ali atrás da estante, depois ele se revela, assim, é muito uma coisa de vilã, é muita coisa de vilã de novela. E o Harry não, ele não se dá conta de que ele tá realmente, na verdade, ele só tá fazendo piorar a situação toda desde que ele começou a ter fama de vilão, e ele tá só piorando tudo porque ele está se comportando como se comportaria um vilão. Sim, uma coisa que a gente vai vendo pouco a pouco é que o Harry é muito pilhado. Puta, tem um termo pra isso. Mas ele é meio linha curta, assim, sabe? Ele perde a linha muito fácil. A gente vai ver em vários momentos ele simplesmente tendo atitudes como essa, né? Sai atrás da estante, começa a bater boca com os malucos, em vez de ajudar, só piora a situação dele, né? Aí ele sai bufando e tal, porque ele só queria explicar a situação pro Justino. Aí o Ernesto só fica reforçando que ele é o herdeiro e tal, e que não é pra procurar ele, porque afinal ele é puro sangue há 9 gerações, tipo, foda-se Macmillan, caguei, né? O Harry fala isso, assim, foda-se a sua árvore genealógica. E aí sai a passos firmes puto, quase tromba com Hagrid, que estranhamente tá pelos corredores do castelo carregando um galo morto, que acho que ele queria ter com Dumbledore, né? Falar que os galos estavam morrendo. Aí ele tava carregando um cadáver pra lá e pra cá dentro do castelo. Isso não é nada higiênico. Mas enfim. Eu vou te interromper rapidinho de novo, Thiago, só pra comentar essa que a gente falou do Harry. Perdão aí pros ouvintes também, que eu tô toda hora só alongando o capítulo. Mas é curioso isso do Ernesto, de falar, eu tenho 9 gerações de família bruxa. E da própria elfidiglossia, de tudo que a gente tá falando nesse capítulo, de como é curioso que o mundo que a J.K. Rowling constrói, e de forma geral, até depois, nos próximos livros também, eu defendo isso, eu acho que tem essa coisa muito de que a maldade é de sangue, né? Tem pessoas naturalmente más e pessoas naturalmente boas, né? Tem poucas zonas cinzas entre os personagens. É quase como se o mal fosse uma herança, assim. Exatamente, né? Tem 1000 anos que a família lá é má, porque todas as gerações dela são más. É uma coisa meio, não sei. É muito uma coisa assim de determinismo, sabe? Se você nasceu numa família corrupto você vai ser, ou se, do extremo, e é muito atrelado também às casas, assim, né? Tipo, todo mundo da Grifinória é bacana, é firmeza, pai e tal, e todo mundo da Sonserina é só, tipo, eugenista, sabe? Tipo, 2 extremos, assim. E até quando a trama fica mais adulta, porque aqui a gente tá falando de uma trama bastante infantil ainda, né? Um começo das coisas, mas até nos livros futuros, quando a coisa vai ficando um pouco mais adolescente, mais adulta, isso não muda, assim. Continua sendo a maioria dos personagens ou muito bons ou muito ruins, e a zona cinzenta é muito pequena ali. Tem poucos personagens que você pode encaixar que transitam entre uma coisa e outra. A maioria dos personagens é puramente uma coisa ou outra. E quando você tava falando, também me ocorreu uma observação já essa um pouco mais bem-humorada, que o Harry se dá conta de que se não tem aula, o pessoal da Lufa-Lufa tá na biblioteca estudando, sendo que ele está jogando xadrez
Ou seja, quem é da Grifinória faz nada, como se diz aqui, o dia inteiro al pedo. E quem é da Lufa-Lufa, não, então vocês têm que estudar porque vocês são da Lufa-Lufa. Gente. Sim. Vocês têm que se esforçar pra chegar onde eu tô, tá ligado? É basicamente isso, assim. A meritocracia fala forte, não é mesmo? Mas bom, o Harry segue viagem, puto, né? E aí ele entra num corredor aleatório lá, que parece que bateu uma corrente de ar, apagou todos os archotes, então tá tipo escuro assim. E ele anda meio que às cegas até tropeçar em alguma coisa. Aí ele vai ver no que ele tropeçou. E, gente, pasmem. É o Justino. Eu fico pensando, mano, quais são as chances, tá ligado? Tipo, alguém tá querendo muito sabotar o Harry, porque não é possível, sabe? Tendo em vista tudo que aconteceu, tá ligado? E aí, ele percebe que junto com o Justino, que tá caído no chão, tem também mais um vulto ali. No caso, é o Nick quase sem cabeça. Esse trecho é muito assustador, porque o Nick, ele tá flutuando, mas ele tá flutuando na horizontal, como se ele tivesse deitado. E não só isso, como ele perde a cor branco perolada e fica todo preto, assim, e esfumaçando. Tipo, é um bagulho bem creepy, mano. Sim, é quase um fantasma afogado, né? Dá essa impressão de um fantasma triplamente morto, assim. Bem... Sim. E aí, antes que o Harry consiga fazer qualquer coisa, ele percebe só que tem uma fila de aranhas que tá saindo da cena do crime, né? E aí, nessa, aparece o Pirraça, esse filho de uma puta, né? Não tem caralho nenhum pra fazer da porra da vida dele. Começa a gritar pra todo mundo, Potter pirado, mais um ataque. Fica fazendo as rimas ridículas dele lá, né? Vou aproveitar e falar que o Pirraça é péssimo bobo da corte, gente. A J.K. Rowling não tinha talento pro humor de verdade. As rimas dele são ruins em qualquer tradução. Então é porque o personagem é ruim mesmo, assim. Ele não tem graça nenhuma. Eu fiquei até curioso depois pensando como é que foi que a gente vai chegar nisso no futuro, como é que foi adaptado pro filme, né? Porque como é que... Não tem Pirraça. Ele não tem o Pirraça, mas como é que é essa descoberta? Como é que isso funciona? Sim, é verdade. E também é engraçado, porque quem tá aqui acompanhando com a gente sabe que esse livro tem um final, né? Imagino que vocês saibam, não vou falar qual é o final agora porque a gente ainda não chegou lá. Mas o malabarismo que ela faz, né? Pra que sempre a pessoa não esteja com olhos limpos, é impressionante, né? Sim. É uma crítica, assim, eu particularmente acho bem criativo. Acho bem interessante porque tem aquela PG-13 do livro, sabe? Tem que ser censura livre o negócio. Então, tipo, pra todos os públicos. Então ela faz um malabarismo, como você bem apontou. É, porque a gente sabe que ela não gosta de matar personagens, né? Então ela... Ah, sim. Ela tem um apreço pela vida dos personagens, então ela realmente vai... Ela protege muito eles. Muito. Só que, né? Porque depois é uma carnificina. A gente não tem um body count à toa, tá? Enfim, o Pirraça faz essas rimas ridículas dele, chama a atenção de todo mundo. Aí aquela coisa padrão de ataque, né? Tem um ataque, o Harry tá no meio da cena do crime, todo mundo vai ver o que aconteceu, uma balbúrdia, um desespero, aparece o Macmillan, fica acusando, que nem mocinha de filme, sabe, assim, toda dramática, pego na cena do crime, criminoso, sabe, tipo, todo dramático. Aí um grupo de WhatsApp, eu diria, ambulante. Sim. Pra variar, a McGonagall que bota a ordem na casa, né, dispersa os alunos, instrui o Flitwick e a professora Sinistra a levarem o corpo do Ernesto pra lá hospitalar, conjura um leque, isso aqui eu achei genial, ela conjura um leque e fala, você, Macmillan, fica abanando esse fantasma até o andar superior. Sim, cala a boca e abana o fantasma. Essa parte foi sensacional. E aí, a McGonagall sempre, né, kinga ela, porque ela, pra botar ordem, ela causa uma explosão pra que ninguém possa falar. É verdade, esqueci disso. Então, assim, ela sabe, né, como se impor. Não, é tropa anti-choque, tá ligado? Quando tem manifestação, a galera chama a guarda montada, tá ligado? Pra vir com os cavalos e spray de pimenta e bomba de efeito moral. Foi ela, assim, tá ligado? E, enfim, o capítulo se encerra com ela escoltando o Harry até o escritório do diretor. Então, assim, só finalmente agora
agora a gente vai ver como que é o escritório do diretor, né? E reiterar aquilo que você falou, né? De como é difícil ter acesso à diretoria, né? Ter um contato entre direção e alunos, o que é muito doido, assim. Você tava comentando e nesse meio tempo eu comecei a estagiar numa escola. E é muito doido que tudo passa pela coordenação, né? Qualquer escolha de tudo, assim, reunião com os professores e tal. É que é uma escola pequena que eu tô também, mas de qualquer forma, a coordenadora tá sempre presente nas salas, assim, e tem um cuidado muito maior com os alunos, assim. Eu tô estagiando no EJA, então tem toda uma outra preocupação em manter a evasão escolar o mínimo possível, assim. E eles até tratam de outra forma a questão da evasão escolar, etc. São detalhes que a gente não vai ver sendo abordado aqui nos livros, né? Aparentemente, todo mundo que entra em Hogwarts, se forma em Hogwarts, consegue passar de ano, a gente não tem repetentes, né? São todos questionamentos para mais pra frente. Mas né? sempre ameaçados de expulsão, né? Constantemente. Sim, estranhamente, né? A gente tem, não é à toa, não são poucos os episódios que a gente fala muito mal desse sistema de ensino de Hogwarts, né? Dizem que é esperado no sistema de ensino inglês, eu fico impressionado, porque, cara, que terror, assim, essa coisa das escolas particulares lá, então, porque essa coisa de dividir nas casas e dos alunos constantemente ameaçados, essa autoridade intransponível dos professores. Os professores já são muito afastados dos alunos. O diretor, então, né, a maioria dos alunos, vocês estão pensando aqui, o Harry é a maior celebridade. Pro bem e pro mal, né? No primeiro livro pro bem, agora pro mal, que ele tá com faminha de genocida, quase foi linchado em um dos corredores da escola, então agora ele pode ver o diretor. Mas se você não é uma pessoa, assim, muito carismática ou que se mete em muita confusão, você provavelmente nunca vai ver o Dumbledore de perto no livro. Então é curiosíssimo isso, assim, uma coisa... Eu acho que tem muita gente que, assim, com exceção das refeições, né? E eu acho que é nem sempre que o Dumbledore tá lá na mesa também, né? Porque os demais professores também fazem suas refeições no salão principal, mas dá a impressão que não é sempre que o Dumbledore tá. E às vezes até pra evento, tipo, tem partida de quadribol que o Dumbledore simplesmente não tá presente. É muito estranho, assim. Essa figura, essa autoridade que é omissa, sabe? É simplesmente bizarro para analisar, assim. Não é mentira que as pretensões políticas dele são... Enfim, não vamos avançar muito na história, não, daqui. Vamos agora então para a nossa database, a Potter Pondre. Veja o que você fez. Matar alunos não é nada cortês. Momento, você tem os olhos de babãe. Seguimos com 3. Quanto à biblioteca Hogwarts, eu adianto aqui que não teve leitura nesse capítulo. Quer dizer, o pessoal da Lufa-Lufa com certeza estudou. Sim, estivemos na biblioteca, mas não lemos nada. E eu acrescento o terceiro aqui, Bruno. Eu vou cortar a sua vez de falar, porque eu achei isso aqui muito estranho. Aparentemente, o terceiro item é pontos ganhos e perdidos pelas casas de Hogwarts, né? E aparentemente o Harry conseguiu 50 pontos por conta do desempenho da partida dele na partida de quadribol. É só muito confuso, assim, porque ele, teoricamente, ele capturou o pomo e fez 150 pontos, mas aí só contabilizou 50. Será que porque a Sonserina fez a pontuação, né, tipo, fez 100 pontos e aí só sobrou 50? Tipo, a pontuação cheia da... Ela não sabe jogar quadribol, Thiago. A gente já sabe disso. E ela não sabe como estabelecer a taça das casas, né? Porque tem vezes que o desempenho do campeonato de quadribol influencia na taça das casas e tem vezes que não. Tipo, é só muito confuso como que funcionam essas regras. Mas o Percy falou que o Harry tinha conseguido 50 pontos e eu pus aqui na nossa database. No nosso momento vocabulário, a gente tem, pra mim, filibusteiro, né? Que é uma ótima forma de você xingar alguém se você for um magistrado, se for um ministro do STF, chamar alguém de filibusteiro. Mas tem algum significado essa palavra? Sim, é uma pessoa que é, tipo, mau caráter. É meio... Deixa eu procurar aqui o significado para passar para nossa audiência. Enquanto você procura, eu vou falar a minha, que no caso é diversão. Não sei como tá na versão mais recente do livro, mas na primeira edição, que é o que eu tenho, a Hermione fala que ela precisa causar uma diversão, que vem direto do português de Portugal. Pelo menos me dá essa impressão que eles usam muito esses termos em legendas em português de Portugal, de plataformas de streaming que não adaptam para o português brasileiro. E no caso, diversão é no sentido de distração. O que não deixa de ser, né? Quando a gente se diverte, a gente se distrai. Então, tá lá, né? Mas ficou estranho
estranha a forma como ela usou, né? Porque ela fala, a gente precisa causar uma diversão, tipo, vai rolar uma festa no meio da aula, tá ligado? Enfim. No Filibusteiro, estou aqui com o dicionário aberto. Filibusteiros eram os piratas do mar das Antilhas do Caribe, entre os séculos 17 e 18, que ganhavam o título de filibuster pelos ingleses, que eram os comandantes dos piratas, pra quem não é decolonial e não sabe que os ingleses ganharam dinheiro só roubando todo mundo. E o segundo significado da palavra é que um filibusteiro é alguém desonesto, temerário e aventureiro. Olha, eu achei que era só um sobrenome, porque parece que é o senhor filibusteiro que faz os fogos. Tão interessante que, além de tudo, ele é um salafrário. E falando em artefatos mágicos, a gente já mencionou aqui, mas volta mais uma vez, justamente os fogos filibusteiros usados pra diversão na aula do Snape. Curioso que a gente não comentou isso na hora, mas que pontaria que tem o Harry, né? Ele acertou certinho o caldeirão sem ninguém ver. Não, o mais louco é que ninguém viu. Ele simplesmente acendeu um fogo de artifício. Sim, um sinalizador. Você tá na aula, você abaixa na sua mesa, você acende um sinalizador, você joga na cadeira do seu colega e no one. Impressionante, ninguém. E ninguém percebe. Louco o bagulho. Bom, criaturas mágicas que apareceram nesse capítulo, a gente tem os vampiros camalhões e o bicho-papão, que eu nem lembro onde apareceram, Thiago. Você colocou no roteiro aqui e me surpreendeu. O vampiros camalhões é quando a Hermione começa a conjecturar que raio pode ser o monstro que tá atacando os nascidos trouxas. Aí ela menciona que tem os vampiros camaleões e seres que podem se tornar invisíveis e se disfarçar de armadura. Aí ela menciona esses vampiros camaleões, mas eu nunca vi mais sendo nomeado. E os bichos papões, quando o Hagrid fala que tá morrendo os galos, né? Aí fala que ou foi uma raposa ou um bicho papão. Ou seja, tipo, qualquer coisa, tá ligado? Mas é engraçado que mais pra frente vai aparecer bicho papão pra gente, só que eu não lembro de ser mencionado que eles matam galos, assim, sabe? Eles só ficam assustando as pessoas. E a coisa do vampiro camaleão é interessante também, porque o vampiro, em várias ocasiões, a gente já até falou disso, é muito ridicularizado ao longo da saga, e aqui tem uma ameaça vampírica. Enfim, né? Estranho mesmo. Mas é porque é meio que uma tradução, na real, né? Porque o vampiro no original é um ghoul, né? Que é aquele bicho de cemitério e tal, né? A Heloísa explicou. Mas eu lembro que tinha bastante deles em episódio sobrenatural, que não é exatamente um vampiro, né? Enfim, poções mágicas. A gente tem a solução pra fazer inchar, bem como seu antídoto. Não tivemos personagens importantes vistos pela primeira vez aqui. E a gente tem uma enxurrada de feitiços presentes, aí, né? Tem muito. Comentei. Vamos você e eu um. Beleza. Começando pelo Expelliarmus, que vai virar carne de vaca, virou mexeu, vai aparecer. Já tem a menção dele aqui no segundo livro, que é o feitiço de desarmamento. E, estranhamente, ele não só desarma a pessoa, né? É muito engraçado, porque dependendo do filme só voa a varinha e tem vezes que a pessoa, tipo, voa quilômetros, assim, sabe? É um negócio muito louco. Acho que depende da intenção e do ódio do bruxo que o... exato. Que o diz. Depois a gente tem o Rictus Sempra, que é o feitiço pra fazer cócegas, e eu amo esses... Rictus Sempra, ele sonoramente parece uma coisa que vai ser muito divertida no futuro. Não sei se você tá sendo irônico ou não, mas é que lembra outro feitiço que é sinistro. A gente tem o Tarantanlegra, que faz basicamente a pessoa ficar dançando, né? Assim, é isso. Não sei qual que é a necessidade, né? Talvez seja pra distrair o adversário e você conseguir lançar um feitiço mais potente. Mas tem gente que já morreu de dançar, né? Então também tem seu... É verdade. Tem seu lado assustador. Depois a gente tem o Finita Incantatem, que o Snape fala pra acabar todos os feitiços. É um feitiço maravilhoso, pouco usado também, né? Mas é um poderoso. Se você fala Finita Incantatem no meio de uma batalha, você ganhou a batalha. Você anula todos os outros feitiços, né? É o mais 4 do Uno, assim, foda-se. E por último, Serpensortia. E aqui eu vou tecer minha crítica, que é muito doido. Eu, relendo, percebi que meio que o Snape ensina o Draco, né? Ou sugere do Draco começar com esse feitiço pra, tipo, acuar o Harry e tal. E calhar o que aconteceu, assim, né? Toda aquela cena de Ophidioglossia e tal. Mas eu fico pensando que parece um feitiço extremamente complicado, assim. Porque as aulas de transfiguração mesmo, eles, sei lá, transformam botão em besouro e botão, agulha em sei lá, sabe? Bicho varapau. E aqui... O menino simplesmente conjura uma cobra. E é tipo, pela descrição, uma cobra grande e roliça, sabe? É bizarro que um aluno do segundo ano seja capaz de um feito desse. E ninguém é bom na aula de transfiguração. Bom deixar claro isso também, que ninguém é bom aluno na aula da Minerva.
É impressionante, mas eu acho que não tem nem a Hermione é tão boa assim na aula dela. Então, pra fazer isso no segundo livro, realmente... E a gente vê aqui o quão conveniente é pra Rowling, né? O nível de poder das crianças, assim, né? Porque ela precisava inserir uma cobra pra todo mundo ver o Harry falando ofidioglosia, né? E a maneira que ela achou foi um aluno do segundo ano fazendo isso. E é curioso também, não sei se o Snape fez intencionalmente pra, não sei, saber se Harry sabia. Então pode ser essa a explicação de por que ele sugere esse feitiço. Mas se eu tô pra ir pra luta com alguém e eu sei que provavelmente o feitiço que foi ensinado é que a pessoa vai me desarmar, eu não vou conjurar uma cobra. Pra quê? Tipo, eu conjuro uma cobra, a pessoa me desarmou, tá, e aí, pronto. E aí tem um problema pros dois, né? Porque essa cobra pode causar um alvoroço. Mas enfim, encrencas em que Harry se mete e não sofre nenhuma punição, a gente vai considerar 8, porque ele fica com, que nem o final de Crime e Castigo, né? Ele fica com a culpa moral das coisas que aconteceu. Spoiler aí pra quem leu Crime e Castigo, é a punição dele. Não tivemos ninguém morto nesse capítulo. Ninguém morto. 0,2, né? Tem dois petrificados. Como personagens petrificados já são 4 Sim, agora. No final de tudo. Mortes até agora 3 e partidas de quadribol também 3. Eu acho que é isso, né? Assim, de comentário pro capítulo, a gente já... Que impressão fica pra você, Thiago, desse capítulo? Que agora a gente tá chegando já próximo ao final do livro. Como é que você acha que tá o ritmo aí? Que você... Eu acho que aquela coisa que você falou assim, de que é frenético, meu. Tanto de coisa que acontece nesse capítulo é absurdo, assim, sabe? Ele parece que não acaba nunca também, porque você tá acostumado com, tipo, 2 ou 3 cenários, assim, vai pra um, e vai pra outro, vai pra outro, vai pra outro, assim, e passa, tipo, acho que uns 2 meses nesse capítulo. É a apreensão que dá, sabe? Porque na semana seguinte, em vários momentos, assim. Mas eu acho ele interessante. A gente falou, a gente destilou bastante veneno aqui e tal, mas eu acho legal como algumas coisas são inseridas, assim, sabe? A questão do clube de duelo, o reforço de que o Gilderoy não é bom em nada, assim, ao mesmo tempo que o Snape é um exímio duelista, a aula de poções, a distração. Eu achei simplesmente incrível, assim, a distração que eles usam pra aula. E aqui no começo ainda não fica irritante, né? Mas que o Harry é o principal suspeito, né? Segundo a escola e tal, e ele tem esse alvo nas costas, assim, e você vê os dois lados da fama, né? Eu gosto muito disso, de como ele consegue, esse capítulo, ele consegue já trazer o começo do clima sombrio que vai ser o final do livro, né? O livro todo vai numa onda mais sombria e essa onda começa aqui, né? Nessas acusações que o Harry passa a sofrer e nessa imagem também do fantasma. Menos a criança petrificada a gente já teve muito nessa história, não surpreende ninguém, mas esse fantasma petrificado, essa coisa esquisita, essa coisa que... Porque os próprios estudantes se assombram com a capacidade bruxona do Harry de matar um fantasma, né? Então essa ameaça é uma ameaça muito terrível, né? Então é muito interessante como o livro agora vai encaminhando, e é um capítulo que realmente você troca de cenário todo momento, ele corre bastante, mas eu acho que é o que arma o que é necessário, inclusive porque a poção fica pronta, tudo fica pronto, ele arma tudo pro final do livro, né? Ele é a ponte que vai levar pro refrão. E aí no geral eu acho que ele, pra complementar o livro, é muito bom, assim, né? Essa inserção de elementos e o discorrer de tudo, assim, né? Decorrer, acho que é decorrer. Discorrer é outra coisa, né? Enfim. É o decorrer. Mas eu gosto desse capítulo, eu tava até falando com o Thiago antes da gravação que eu gosto muito, eu lembro muito da cena no filme do Harry duelando com o Draco. Eu fiquei, ai, nossa, que máximo. Eu tava super encantado com isso. Foi uma das coisas que me fez me apaixonar ainda mais por Harry Potter. Então é um capítulo que pra mim é muito legal porque eu gosto muito disso. Eu amo cenas de duelos em todos os livros e talvez tenha começado nisso, de ter visto esse duelo nesse livro e nesse filme, para depois a gente chegar nos duelos maravilhosos do 5º livro e do 7º. Aqui ele vai meio que pavimentando o que vai ser lá na frente, assim, né? Com relação a como vai funcionar as batalhas, né? Não dá pra dizer batalha aqui, como é com magia, você não tem uma capa e uma espada, né? Você não vê as pessoas tirando uma nas outras, senão do que as arações e tal, e como a ação vai se discorrer daí, né? As contendas, as disputas. Algum comentário final, Bruno, pra nossa análise aqui de hoje? Não, gente, acho que eu tô bem, tô feliz de estar aqui mais uma vez. Não sei se a Heloísa já vai ter voltado em breve ou não, se eu ainda vou acompanhar vocês em mais alguns episódios, mas sempre bom voltar. Espero dividir vassouras com o Thiago neste voo maravilhoso pela narrativa outras vezes. Nada como chamar um escritor, eu sempre digo, né? Nada como chamar um escritor pra encerrar o capítulo e análise, né? Assim que eu fui Thiago, vulgo James, me acompanhou aqui esse Sonserino que você não odeia, o Bruno Bussis, e você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.